Isso. Muito boa tarde, leitores do Portal Mais Tupã. Estamos na tarde desta quarta-feira, aqui na Secretaria Municipal de Saúde, falando com o Dr. Miguel Ângelo Demarque, nosso secretário municipal, para falar sobre Covid, sobre a influenza, sobre como está a pandemia nesse final de 2021. Achávamos que seria só 2020, né, doutor? Já estamos chegando no final de 2021 e ainda falamos da Covid-19. Isso. Diego, boa tarde aí, boa tarde a todos, né? O pessoal que está nos assistindo. Diego, a pandemia em si, que significa aquela disseminação do vírus no mundo inteiro, né, de países para países, você pode considerar como que ela já está assim, reduzindo, e não digo a zero, porque sempre focos estão acontecendo, né? Todo mundo percebe que de um tempo para cá, você está vendo assim, casos na Europa, de repente para, casos na África, de repente reduz, casos na Ásia, né? Como aqui no estado de São Paulo, né? Graças a Deus a nossa região, de um bom tempo para cá, vamos colocar uns 3, 4 meses, um ou outro caso, mas há cidades que nem casos mais tiveram. Mas em compensação, a região de Prudente às vezes tem um aumento, às vezes na região de Rio Preto, lá para Jales, ou então Fernandópolis, as coisas tem alguns casos. Então o que acontece que o vírus ele já está morador das nossas cidades, das nossas regiões, das nossas pessoas. Enquanto ele está produzindo as suas mutações, nós vamos conviver com ele, né? Em algumas situações de picos, provavelmente, e isto vai talvez descaracterizar uma situação chamada pandemia, mas não vai descaracterizar uma situação chamada epidemia ou endemia. Epidemia é quando há um número de casos. Então, quando você fala assim, hoje tem 8 casos em Tupã, opa, já deixou de ser uma coisa natural, um surto. Mas esses 8 casos passaram para 50, opa, uma epidemia. Ou não, está mantendo 1, 2, 1, 5, 4, 0, né? Uma endemia. Então, é um vírus, não é que ele veio para ficar, ele já existe há muito tempo. Né? Ele simplesmente deixou de ser o coronavírus 1 para o coronavírus 2. O coronavírus 2 fez diversas variantes dele. Hoje a mais falada é a Omicron, que tem uma tendência a ser mais facilmente transmissível, de maior rapidez, menor gravidade. Né? Mas não existe a impossibilidade de adquirir essa variante mesmo com vacina tomada. E falam que essa variante Ômicron, ela tem uma capacidade de reinfecção muito maior do que as anteriores. Né? Sim, é aquela situação de uma infecção respiratória, uma infecção viral atrás de outra, uma síndrome gripal atrás de outra, certo? Essa é a capacidade que essa variante tem. Aqui em Tupã nós estamos com os números bastante baixos, podemos dizer assim. Sim. Já há alguns meses sem ninguém internado. E nós não temos nenhum caso suspeito, nenhum caso investigado dessa variante na cidade ainda. Não, da variante não. Nós temos desse padrão comum do Covid, 6 pessoas em período de transmissão. Né? E temos 64 suspeitos. Depois a gente pode até falar um pouquinho, mas eu acho que todo mundo já percebeu que todo mundo está ficando... Um monte de gente está ficando gripado. Né? Esse é um dos nossos assuntos. Um monte de gente está ficando gripado. Então, dentre esses monte de gente que está ficando gripado, 64 foram separados como suspeitos de Covid, pelos sinais e sintomas. Mas internação zero, que é talvez um outro fator que é importante a gente conversar, hoje o que vai poder acontecer com quem vai precisar ser internado pelo Covid. Antes da gente falar da questão da internação, doutor, as pessoas às vezes questionam, nossa, só tem 6 em período de transmissão, mas por que ainda tem 64 pessoas suspeitas? Por que não se faz o teste? Se falava que fazia o teste e o resultado sai no dia. Sim. É porque tem a janela imunológica, o período correto para se fazer o teste. Né? O teste. É assim, eu sou positivo. Tá? E nós estamos conversando aqui. Né? Talvez sem máscara, estamos num almoço, em algum evento. O que acontece? Você tem um período para que o vírus possa ter chego até aí e desenvolver alguma resposta. A melhor resposta, não ter sinal, sintoma nenhum, eu venci o vírus. Pior resposta, eu vou ter
falta de ar, cansaço, coriza, tosse seca, perdeu o olfato, alterou o paladar, dor no corpo, mal-estar. Tá. Pior situação que essa. No meio dessa semana toda que eu tive tudo isso, eu passo a ter uma falta de ar muito grande, uma pneumonia importante e ter que ser internado ou ir para uma UTI. Né? Então, isso gera um período. E para que, do dia que o vírus entrou em mim, ou em você, ou em alguém que não está nos assistindo, ele tem um período para se manifestar que varia até 5 a 7 dias dessa entrada. Então, demora-se 5 dias para incubar. Depois ele tem um período que ele pode se manifestar. Isso também vai em torno de 5 a 7 dias. Por isso que o exame deve ser feito assim. Começaram os sintomas, certo? Pode ser só dessa gripe comum, pode ser talvez, nossa, estou muito congesto, não estou sentindo o cheiro, o paladar, o odor, nada das coisas. Então, no 3º ou 4º dia, ou 5º dia, nesses 3 períodos, eu faço o exame suave. Passou do 5º dia, é melhor fazer o exame de sangue, certo? Então, o que acontece hoje? Hoje, como a gripe comum, ou a gripe que nós vamos comentar depois aqui, um momento, quais são os tipos de vírus que causam isso, as pessoas não estão mais se preocupando com isso. E no meio dessas pessoas, né, a gente capta aquelas que têm potencial para ser Covid. Como que você capta isso aí? Pelas consultas. Né? Pelas consultas no UPA, que é o centro ainda que passou a ser responsável por esse tipo de atendimento, e aquelas pessoas que estão indo às unidades de saúde, ou nos consultórios. Né? Então, nós temos 64 pessoas com sintomas gripais que pode ser Covid. De repente, pode ser tudo zerado, e aí nós ficamos sem problema. Ficamos bem. Ficamos bem, isso. Doutor Miguel, e como nós dissemos, né, há alguns meses a gente não tem ninguém internado na UTI aqui da Santa Casa, na enfermaria, raramente tem um caso ou outro, principalmente da região. A partir de janeiro, deve acontecer alguma mudança com esses leitos, com todo esse aparato que está sendo disponibilizado para o atendimento do Covid, que não está mais acontecendo ainda bem? Sim. É uma mudança praticamente radical. Tivemos uma reunião semana passada, confirmada nessa semana, que a partir de janeiro, os leitos Covid da região de Marília, exceto em Marília, certo? Todos esses leitos vão começar a ser desativados. Então, nós não teremos mais os leitos ativados para Covid, que a vida também segue. Eles serão ativados quando? Numa situação de um possível aumento de um número muito grande de casos. Tá, mas qual que é o resultado disso? Se hoje algum de nós, a partir de janeiro, precisar de uma internação, certo? Nós não vamos ficar em Tupã, certo? Nós vamos ser, através do sistema chamado CROSS, um sistema de transferência, nós iremos ser transferidos para onde? Para onde terão esses leitos que não vão ser desativados, que é a Santa Casa, é o Hospital das Clínicas de Marília. Né? Então, provavelmente, a partir de janeiro, toda a DRS de Marília, podemos dizer que vai, se não me engano, vai desde Adamantina até Garça. Todas as cidades que compreendem essas cidades, aí, todas essas cidades, sim, caso necessite de internação, irá para o HC de Marília. Enquanto continuar esse número zero ou muito baixo de internações, sim, certo? Como pelas vacinas nós conseguimos reduzir a gravidade da doença, pode ser que poucos tenham necessidade dessa internação. Porém, certo, quem for preciso dessa internação, se prepare, porque não vai ficar internado mais nessas cidades. Tipo, nós tínhamos Tupã, nós tínhamos Bastos, nós tínhamos Garça, Assis, eu creio que também não vai ter mais, vai tudo para Marília, certo? E somente vai voltar se a coisa aumentar novamente. Torcemos para que não volte. Claro, essa é a finalidade. Mas é bom orientar a população, porque às vezes o indivíduo vai chegar na Santa Casa com uma dispneia, uma falta de ar, um cansaço muito grande,
com uma saturação muito baixa de oxigênio, de repente vai falar assim, olha, você vai só permanecer aqui até você ser transferido para o HC de Marília. Parece-me que há um outro hospital que também vai ficar de retaguarda lá. Aí vai ter que ser direcionado para lá. E o senhor já adiantou um pouquinho sobre a questão da gripe comum ou a influenza, né, que é muito falada. Nós tivemos nos jornais falando muito do Rio de Janeiro, que estava uma epidemia de gripe muito grande, com as unidades de saúde aí colapsando por conta do atendimento da gripe comum. E já temos a cidade de São Paulo também com uma disparada de casos de gripe, de influenza. Segundo o portal G1, seria a influenza H3N2, se eu não me engano. Já deram uma nomenclatura para esse novo tipo de influenza. Essa nova cepa, né? Essa nova cepa da influenza. É preocupante. O que isso tem de diferente do Covid-19? Dizem que são muito parecidos, mas são muito diferentes. Sim. Até o Covid, essa pandemia toda, nós tínhamos 3 grandes grupos de vírus causadores de doenças respiratórias, né? O mais comum, simples, é o adenovírus. Aquela gripe de 2, 3 dias, um ligeiro mal-estar, não te impede de trabalhar, você vem, trabalha, tem uma febrezinha, toma um medicamento, até aquela brincadeira, né? A vitamina C e pronto. Suou, saiu, né? Aquelas coisas todas. Aí tem um segundo grupo bem mais importante, que é chamado vírus sincicial respiratório. Quer dizer, é um vírus que tem a predileção para ficar no sistema respiratório. Esse é o que está acontecendo muito hoje, né? Febre, mal-estar, indisposição, dor no corpo e uma congestão nasal muito grande. As pessoas produzem muita secreção, muito catarro, né? E essa secreção, esse catarro, ficam na região central da face, ficam na nossa laringe e faringe e às vezes causam até pneumonia. É um vírus que pode matar, certo? Vai depender muito da imunidade. E é um vírus mais comum que hoje está acontecendo em crianças, certo? Por quê? Porque o adulto, certo? Ele vai abraçar, beijar, acariciar, ele é o filho, é o sobrinho, é o aluno, é a aluna, certo? E o que acontece? É onde você transfere esse vírus sincicial respiratório, muito grave para aqueles que têm uma imunidade muito baixa, certo? Então esse é o fundamental. E aí temos o vírus da influenza, né? Que é o mais grave de todos, até era então o mais grave antes do próprio Covid, que também tem as suas variantes, tem suas cepas, né? Cada época vai saindo um grupo de vírus de forma diferente, que também ataca muito a parte respiratória e ataca principalmente essa parte de pulmão, pneumonia, insuficiência respiratória, mas dá muita dor no corpo também e dá muita congestão nasal. É difícil você separar qual é um dos 4, certo? O que você precisa estar muito atento é o que predomina de sinais e sintomas deles. Mas o HIV1 é um vírus que gosta muito, né, de destruir a parte respiratória e é de uma forma fulminante às vezes. E a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que existe a vacina, tem que ser tomada, tem que ser vista isso como uma prevenção mesmo, tá? E o que é importante, que os outros vírus não têm. O adenovírus, o vírus sincicial respiratório, é você ter imunidade, você tem que ter defesa em cima disso. Se você não tiver, você também vai... Há problemas de miocardites, por exemplo, a pessoa tem um problema cardíaco depois de um vírus comum, depois de um vírus sincicial respiratório. O vírus foi lá e ficou alojado na musculatura cardíaca, certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Esses vírus, o que foi que aconteceu? A máscara e a redução da aglomeração naquela época que foi reduzido, também fez com que esses vírus sumissem. Deu uma queda no nível de gripes, de resfriados muito grande. Foi só liberar Rio de Janeiro, a presença da máscara, certo? De você ter uma aglomeração maior, os vírus que estavam também esperando a sua vez, voltaram, certo? Então isso é um fator muito importante, muito difícil da gente ter contato. Quando a gente fala do H1N1, que, como o senhor disse, é o mais preocupante antes do coronavírus,
o H1N1 ele tem tratamento, ele tem um remédio específico que é o Tamiflu, né? Tem. E tem vacina também. Existe também. Uma série de procedimentos aí que ajudam a combater esse vírus. Agora, nós tivemos a notícia essa semana que a Pfizer anunciou que o Paxlovid, é o remédio que eles estão produzindo para combater a Covid-19, teve quase 90% de eficácia para internações. Há todo um esforço também dos laboratórios, dessa indústria farmacêutica em produzir um remédio para a Covid, né? O que mostra a gravidade e a preocupação com a doença ainda. Claro. Só salientando que o Tamiflu, na realidade, ele é um inibidor da replicação de viral, isto é, o Tamiflu ele é um inibidor da divisão celular dos vírus. Então ele provavelmente funcionaria para mais vírus. Os únicos medicamentos mais específicos que existem para vírus hoje são os para herpes, né? Que, exemplo, quem já não tomou talvez um aciclovir, um penciclovir, um fanciclovir, né? E o HIV, né? Aquelas pessoas que têm o HIV tomam coquetéis aí. Antes eram 5 medicamentos, depois passaram para 3, passaram para 2 e agora está saindo que em um medicamento você vai concentrar 2 ou 3 medicamentos tomando. Então, se para esses 2 tipos de doenças sérias e importantes, você precisa ficar tomando um medicamento por longo tempo, a vinda de um medicamento para se tratar Covid, para nós que fazemos ciência, significa que esse vírus não é tão bonzinho quanto todo mundo pensa, certo? Porque se você vai tomar um medicamento para bloquear o efeito dele, certo? É porque ele é grave, tá? E é óbvio, tem interesse comercial, tem interesse de laboratório, né? Que isso ainda não acabou essa situação de pensar que o laboratório visa só dinheiro. Mas se a Pfizer saiu na frente, é porque todos os outros laboratórios também estão produzindo alguma coisa. Os estudos estão acontecendo. Mas por que eles estão produzindo? É porque as universidades que fazem estudo na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália, certo? Em alguns outros países da Europa, já tentaram para a situação. Produz um medicamento, porque as vacinas não têm também aquela durabilidade que ela deveria ter, certo? Hoje nós estamos observando, isso não é tão comum, porque também até fica um pouco dispendioso se a pessoa for fazer em laboratório, os testes, se você tem imunidade ou não. Só essa semana, nós tivemos em contato com 5 pessoas que tomaram vacinas diferentes. A maioria tomaram vacinas, aquelas que todo mundo queria tomar, AstraZeneca e Pfizer. E 2 desses pacientes tomaram Coronavac. Qual foi a surpresa? Certo? Que todos esses 5, depois de 6 meses que tomaram essa vacina, a imunidade deles, certo, está em 20, 29. Tem um que está 8, certo? 8 e tomou medicamento de laboratório que todo mundo gostaria de ter tomado, que era a tal da Pfizer, né? Da Pfizer. Isso significa que provavelmente as vacinas vão ter que serem aplicadas vai deixar de ser uma campanha e vai se tornar uma vacina rotineira. Vai entrar no calendário. Vai entrar no calendário vacinal. Vai entrar no calendário vacinal, tá? Então, e por isso que surgiram os medicamentos aí, esses medicamentos mais sérios, viu? Então é importante que a gente saiba disso, né? Isso não é uma constatação científica. Laboratório nenhum produz medicamento se uma universidade não pede para ele fazer isso. Isso você pode ter certeza. Agora, se existe um que vai produzir por trilhões e outro por bilhões, isso é um problema entre eles. Aí é a questão comercial. Isso. Doutor, a gente está falando da questão das vacinas. Muitas pessoas têm reportado que na terceira dose a reação à vacina tem sido muito mais forte, né? Sim, isso é natural, né? O nosso sistema imunológico, ele produz uma situação chamada memória imunológica. Então, quando eu tomo uma vacina, o meu organismo ele registra isso no sistema imunológico nosso, num lugar chamado linfócitos de memória, certo? E toda vez que eu entrar em contato com aquela vacina, eu vou elaborar uma resposta, que poderá ser 0,
poderá ser média e poderá ser grave. Isto é, que é grave para nós. Manifestar todos os sintomas de uma doença viral. Então, o que significa? Isso é ruim? Não, é ótimo. Significa que meu sistema imunológico reconhece que aquela vacina está fazendo efeito. Tá certo? Só que são sintomas muito desagradáveis. Sim, são. Muito ruins. É o sintoma do Covid, praticamente, né? Outra questão que está sendo feita, nós comentamos sobre a desativação da UTI. A enfermaria para a Covid, ela também deve ser desativada? Não é só UTI, não, é enfermaria mesmo. São enfermaria. São todos os leitos, então. então. Os leitos Covid, aonde não tem uma região, onde não é a sede da regional. Isso não é só a região de Marília, não. É Bauru, Rio Preto, todos os lugares. Não vão ficar mais os leitos em outras cidades, certo? Os leitos, eles se desmobilizam, poderão ser mobilizados a partir do momento que for necessário, mas enquanto tiver esses casos somente assim de altos e baixos, eles vão se manter só em Marília. E outra questão é sobre o H1N1, se na rede municipal, se a prefeitura tem a vacina contra o H1N1. Sim, ela está sendo feita, né? Nós até conversamos com a Josi há pouco. Apesar de não termos nenhum caso positivo atualmente em Tupã, mas elas estão sendo feitas nas unidades de saúde. Nas unidades de saúde. É só procurar as unidades de saúde. Quem quiser se vacinar, procure sua unidade de saúde, se informe que vai ser feita essa vacina. Outro assunto que tomou conta, principalmente aí dos burburinhos da cidade, foi que na escola Joaquim Abarca tiveram 3 casos confirmados em professores de Covid-19. Isso gera uma preocupação, gera um alerta, ou já era esperado com a volta às aulas ter essa possibilidade? Gerou monitoramento, né? É óbvio que para você fazer o monitoramento gerou preocupação antes. Então, a primeira situação foi sanitização, suspender atividades, primeiro de sala, depois quando se percebeu que houve um número um pouquinho maior de toda a escola, ela foi sanitizada, apesar de tudo, não poderia parar toda a sua atividade, porque teve o Saresp, né? E ela era uma das escolas que não poderiam deixar de terem essa atividade do Saresp, mas a situação está sendo controlada, estão sendo monitorada, certo? Há casos que suspeitam mesmo, dentro desses suspeitos, existem casos suspeitos, mas que estão sendo monitorados e os exames vão chegar, certo? E é assim que vai funcionar toda vez que você pegar um lugar onde há uma aglomeração controlada, certo? Ou é escola, ou é uma clínica de longa permanência, ou é uma empresa, ou é uma indústria, a orientação vai ser essa, certo? Para o setor, né? Continua tendo casos para todo o local, certo? E aí vamos observar o que está acontecendo com todo mundo. Vai sendo feito a partir de agora um controle, até porque a vida está seguindo, né? Tem que seguir, tem que se movimentar. E é o caminho natural. Né? É o caminho natural e já se provou que nós temos condições de viver através das vacinas que nós tomamos. E por falar em vacina, para quem está nos assistindo e ainda não tomou a terceira dose, qual é o período que nós temos aí de latência entre a segunda e a terceira dose e como a pessoa pode solicitar essa terceira dose? Vamos começar falando que tem gente que não tomou nem a primeira. Infelizmente. ainda. E entre a primeira e segunda, nós temos em torno de 2.800 faltosos nós estávamos na Terra semana retrasada. Creio que caiu um pouquinho, né, esses faltosos. Então, seja a primeira, seja a segunda, seja a terceira, em primeiro lugar, procurar a unidade de saúde mais próxima. Não adianta ligar, tem que dar uma chegada lá e fazer um agendamento. Vamos falar sobre a história do agendamento também. Agora, o intervalo. O intervalo da segunda para a terceira dose foi algo que começou de 6 em 6 meses, passou para 5 em 5 meses, no outro mês já estava de 4 em 4 meses. Isso é através da orientação da Secretaria de Estado da Saúde. Então, hoje, tomei a segunda dose, 4 meses depois eu vou tomar a terceira dose. Qual que será a vacina que vai ser aplicada? Procura-se manter a mesma que você tomou a primeira e segunda dose. Porém, certo,
pode se disponibilizar um outro tipo de vacina, ou se estiver prevalecendo um outro tipo de vacina, nessa semana não tem AstraZeneca, temos Pfizer, então vamos priorizar a Pfizer e assim por diante, né? Mas lembrando que 4 meses então entre segunda dose e terceira dose. Uma pergunta mais pessoal, o senhor é favorável ao passaporte vacinal, a pessoa ter que apresentar a carteirinha de vacinação para entrar em algum tipo de local, para frequentar algum ambiente público? Eu acho que em relação ao ambiente público, não vejo essa obrigação, porque também às vezes pode cercear o direito das pessoas e até das pessoas se manifestarem. Eu quero entrar e quero participar, eu quero fazer parte dessa festa, desse evento, certo? Só que tem uma coisa, né? Eu tenho que saber que eu sou corresponsável na transmissão de alguma doença. E às vezes também isso gera muita situação de que isso está sendo autoritário, né? É um autoritarismo, uma ditadura vacinal. Eu acho que isso não pega muito bem. Agora, de país para país, de você ir para fora, ou de alguém entrar para cá, isso para mim tem que ser obrigatório. O STF acabou de formar a maioria para exigência. Então a notícia acabou de sair agora. O STF forma a maioria por exigência de passaporte vacinal ou quarentena para quem não tiver o comprovante. Então quem saiu do Brasil e for voltar tem que ter a comprovação da vacina, ou quem é de fora do Brasil para vir para o Brasil vai ter que ter o comprovante vacinal. Estava fazendo a pergunta, acabou já. Acabou. O próprio STF nos ajudou na resposta. Agora, mas olha para você ver que interessante, hein? Nós temos uma situação em Tupã de uma pessoa que estava indo para o exterior e, na realidade, no aeroporto é exigido, certo? E esses países também, principalmente da Europa, Estados Unidos, exigem o teste. Sim. Certo? E foi feito no aeroporto. Essa pessoa que está dizendo ali, ela está hoje em quarentena, né, num hotel próximo a Guarulhos, lá, para esperar seu embarque daqui 14 dias, né? Então não adianta querer, assim, de país para país, gente, não tem jeito. Agora, se eu quiser ir a qualquer evento, qualquer aglomeração, eu tenho esse direito? Tenho. Agora, só que assim, eu tenho que saber. Eu estou lá, eu posso ter um adenovírus, eu posso ter um sincicial respiratório, posso ter um HN1 e posso ter um Covid, certo? O que eu tenho que ver é o seguinte, se eu tenho avô, avó, mãe, pai, irmãos e filhos, que eu posso transmitir. Esse é o mínimo de consciência sanitária que existe. Em vez de um passaporte, a consciência resolve a maioria dos problemas. Doutor, só recapitulando, o que eu preciso levar para fazer o cadastramento para tomar a vacina, seja a primeira, segunda, terceira dose? Aquele papelzinho aqui comprovou a primeira e segunda dose, certo? Para quem não teve, claro, vai receber esse papel. E o CPF, tá? Esse agendamento, como ele foi aberto para todas as unidades, então, tanto as estratégias de saúde quanto o UBS, em alguns locais começou a ficar com um agendamento muito longo. Então, eu já tenho 4 meses, mas foi me agendado para fevereiro. Está acontecendo isso sim, em algumas unidades. O que ficou conversado conosco aqui? Certo? A partir de amanhã, por exemplo, as unidades vão, através de detectar que elas estão com um agendamento muito longo, prolongar o período da vacinação. Então, se terminasse 17 horas, pode chegar até umas 20 horas. Ou fazer aos sábados. Então, cada unidade vai programar a sua forma de melhorar o agendamento para a sua população. Certo? Porque realmente nós temos alguns locais que estão agendados para fevereiro. E a dose da 4ª dose seria agora no mês de novembro ou dezembro. Tá, então vai ter uma flexibilização um pouco maior para poder atender a demanda. E para nós... E o importante para quem fizer o agendamento é não faltar. Sabe o que acontece? Gente, o frasco ele é aberto. Se a população que foi agendada, a pessoa que foi agendada não comparece e me sobrou aquela unidade de vacina, infelizmente aquilo é jogado fora no final da tarde, porque você tem um frasco para ser aberto e ser usado 10 doses ou 12 doses de um frasco, certo? E depois você não pode usar para mais ninguém. Eu não posso guardar para amanhã. Tá certo? Então, esse é um fator importante. Quem fez o agendamento tem a responsabilidade de ir no dia agendado. Sim. Às vezes pode atrasar, adiantar, mas vá no mesmo dia. Sim. Olha, até agora nós estamos percebendo assim,
pouquíssimas pessoas com algumas dúvidas em relação a esse agendamento. Algumas, sim, no sentido de por que eu fui agendado para o mês de fevereiro, tá certo? Ou final de janeiro, mas nós já resolvemos isso, né? Então nós vamos abreviar essa população, esse pessoal que mora nesses locais para tomar sua vacina num tempo mais rápido. Dr. Miguel, gostaria de agradecer ao senhor por ter tirado esse tempo para explicar para a gente sobre todos esses assuntos, está esclarecendo aos nossos leitores. Parou um pouquinho os atendimentos, já quase 6 horas da tarde, o senhor ainda aqui na secretaria. Muito obrigado. E mais alguma mensagem para a população? Eu que agradeço mesmo vocês, principalmente vocês aí, você e Mari, estão sempre junto conosco e colocar à disposição. E que temos aqui uma vigilância em saúde para tirar a dúvida de quem for da população de Tupã sobre vacina e essas doenças preveníveis aqui. Obrigado, Dr. Miguel. Obrigado a você que esteve nos acompanhando. Voltaremos a qualquer momento com mais informações. Portal Mais Tupã, a informação com a qualidade que você precisa.